There is only one TV program. You know what is Nickelodeon? No, You don't have it in Brazil no, for children? no. Use Nickelodeon or something. Those who have, they know it. It's like Disney, there is Nickelodeon, something very... Ok. So they make here films now. Ah, ok. Olá, olá, bom dia de novo. Essa é a terceira live do dia. Quem não viu as anteriores, foi uma no Monte do... As duas no Monte do Templo. Uma especificamente sobre o templo e a outra sobre a Porta Dourada. Tá lá no meu feed. Agora você está comigo aqui no Yad Hashmonah. Você vai passear comigo e com o Eli pelo Jardim Bíblico, onde tem a réplica de tudo que é importante para você aprender. O lagar, a torre de vigia, o caminho de Balaão, o Getsemane. Tudo vocês vão passear agora conosco aqui pelo Jardim Bíblico. E o Eli vai explicar. Então, aqui é a região... O Yad Hashmonah fica na região onde ficou a arca, próximo de onde ficou a arca na casa de Obed-Edom. Então é essa região aqui. Agora nós vamos começar a nossa caminhada aqui pelo Jardim Bíblico para você aprender um pouquinho mais do tempo de Jesus, o que é um lagar, o que é a prensa de azeite, como era, o que é e como era, né? Como que eram as estradas romanas, quando Jesus mandou andar uma milha a mais. Tudo isso você vai aprender. A pedra angular. Aqui é um local lindo. Quase todos os grupos eu trago aqui. Mas eu fiquei aqui estudando. Esse foi o local onde eu fiquei estudando. Eli, will you explain this one? Yes. Okay, this is the arch. Esse é o arco. You can see how they used to build in those days. Olha como essa é a forma que eles construíam naquele tempo. And when they use arch, when they want a large gate. Quando que a gente usa arco? Quando a gente tem uma porta larga, um portão largo. Se for uma porta estreita, é só ter um umbral. Se for larga como essa, aí vai quebrar tudo. Então tem que ser um arco. Então arcos são para portas largas. Então, como que você constrói um arco? Você põe a fundação e você põe madeira e aí você vai pondo as pedras em cima dessa madeira. Aí você chega até a última pedra. É a pedra angular, a pedra principal. Essa é a pedra principal. Então você encaixa ela com um martelo. E é assim que segura todas as outras. Se você tirar aquela pedra, tudo desaba. Ou seja, quem é a pedra principal? Jesus. Por isso que Jesus disse, eu sou o alfa, eu sou a primeira pedra, e eu sou o ômega, eu sou a última pedra. Se aquela pedra ali for retirada, tudo desaba. É igual a vida da gente sem Jesus, hein? É isso que o Senhor explica para nós. A gente vai descer? Ó, sem Jesus tudo desaba, hein? Vocês pegaram um dia lindo, hein? Poxa, chegaram aqui no Yad Hashmonah comigo num dia de sol. Aí dá pra ver as montanhas. Se fosse um dia chuvoso como os outros, nublado, vocês não iam ter essa visão aqui das montanhas. Eu tenho seguidor aqui que tá desde a alta madrugada comigo, hein? Desde 3 horas da manhã.
Aqui em Israel já é 10 e pouca da manhã. Pede pra quem tá perto dessa hora fazer um sinal. Quem que tá aqui? Quem que tá aqui desde as 3 da manhã? Levanta a mão aí. Quero ver os corajosos. Escreve. Então, levanta a mão aqui. Eita, gente corajosa que já estava. Sinagoga, amor, mostra. Então eu vou agora mostrar para vocês uma sinagoga. Eu vou virar ao contrário. Pera, mas antes o Eli quer mostrar aqui. Esse é o dedo do Eli, é o Mediterrâneo. And from north of Tel Aviv, E do norte de Tel Herzliya, Aviv all the way down até indo para baixo, to Ashkelon. até Asquelon. Ashkelon near Gaza. Asquelon é perto de Gaza. So we can see a lot of the shore and the coastal plain of Israel. Então a gente pode ver aqui a costa de And then Israel. you see the hills start to go E você up vê as montanhas também. until we come to our area, which we Até call chegar them nessa área the aqui, mountains of Judah. que são as montanhas de Judá. Olha aqui, vocês estão vendo, ó, todas essas montanhas de Judá. In the other side, up on the Do hill, outro lado, ali, ó, o dedo dele. That's what we Can you call- point again? just straight up. Ó, bem ali, tá vendo o dedo dele? Bem ali em frente. This is the place where we call it Esse é o lugar onde a gente chama the hill, montanha, the place where the Ark of the Covenant was. aonde a arca é a montanha onde estava a arca da aliança, onde eu Kiryat acabei de falar, Kiriat Jearim. Jearim, ali na casa The de house of Obed-Edom. Abinadab. Ali é de Abinadab, Yes? aonde ficou House of 20 David, anos. native Dome, it's after that. Yeah. House of Abinadab Primeiro a goes arca up. ficou lá por 20 anos na casa de Abinadab. Now, Kiryat Yearim and all these mountains E Kiriat Jearim é toda essa montanha are aqui, mentioned in the book of Joshua. que ela é citada no livro de Josué. On the left side, Do lado the esquerdo ali, green, ali no verde em cima, there was a village tinha uma vila called Itla, chamada Itilá. and it's remained until 48. E ficou 1948. até 48 ali. 1948, Israel destroyed it, Aí Israel destruiu em 48 aquela vila. and they kept the name Itla, Beit Itlo, means they kept the name of Itla, Eles pegaram o nome de Itilá, which is mentioned in the book of Joshua. que está no livro de Josué. So this mount goes all the Essa way montanha up vai to Kiryat até Yearim. ali, Kiriat Jearim. So he says like that. Então está escrito. When he divided the tribes, Então entenda, quando as heranças foram divididas das tribos, he said, from Kiryat Yearim, está escrito que the de Kiriat border will Jearim go to Itla. a fronteira vai até Itlat On the northern part, e a Benjamin. parte norte, lá que não dá para ver aqui, South é part where de we are, Benjamim. Judea. A sul é Judá e a norte Benjamim. And from Itla to the west, E de Down. Itilá até o oeste Dan. é Dan. So we have a junction of Dan, Então aqui nós Benjamin, estamos Judea. na junção, na encruzilhada, na junção de 3 tribos, Dan, Judá e Benjamim. And we are now in what we call a type of synagogue, Nós estamos aqui, ó. Galilean synagogue, Você está vendo aqui uma sinagoga the do second tipo temple period. do período do segundo templo. They don't find any white stone synagogue from Aqui that na time. sinagoga você está Only- vendo que você não está vendo pedra calcária, só pedra vulcânica. So actually this is how was look like a É synagogue. assim que na época de Jesus The same tinha measure. uma sinagoga, era uma sinagoga. North part of Sea of Galilee A called mesma Adike. coisa lá na Galileia. Adike. Adike. Adike, the name of the Adike synagogue. é o nome da sinagoga de So you enter in from 3 different entrances. Você tinha 3 entradas. And how you know where to pray? E como que você sabia qual era o local para orar? In Jewish tradition, Na tradição judaica, from all over the country, em todo o país, you have to pray to Jerusalem. você tem que orar From all over voltado the para world, you have Jerusalém. to pray to Não importa onde você está, mas você tem que how you orar know where voltado Jesus para Jerusalém. Então, aonde que é Jerusalém? So in those days, Naquele tempo, in general, not every em geral, place, but não in em todo general, lugar, mas em geral, when you enter, quando você entrava, this shows you where is Jerusalem. então, assim, quando você entrava numa sinagoga, você já sabia onde estava Jerusalém, porque ela foi construída para estar voltada para Jerusalém. In the middle one, nearby,
perto was the place of the ark, Estava of the scrolls. tinha um local aqui para guardar os rolos. And then Então, people will sit around, as pessoas sentariam assim ao not redor, like this one, but just around. assim, ao redor, assim. That's what we call the ancient way of sitting in synagogue. Essa era a forma que eles sentavam antes The nas benches sinagogas came e os bancos. much later in the vieram- western one. O normal era sentar assim, pelas laterais. Os bancos vieram muito mais tarde. So people sit around, As pessoas sentavam ao redor. scroll is there, O rolo And the ficava rabbi ali is no there. fundo e And o then they rabino read from também. they read, O mestre, o and rabino. then after they Ele finish, lia they e depois all que ele stand acabava, and pray to Jerusalem. então todos se levantavam e oravam voltados para Jerusalém. So Jerusalem is exactly this way. Ó, Jerusalém é bem onde vocês estão olhando aí para frente. So in the north they will play to the south. Então, In the north, they will no play to norte. the south. Então, a sinagoga que estivesse no norte oraria voltado para o sul. For example, in Kfar Nahum, Por exemplo, em Cafarnaum, you remember? lembra? Entrance is to the south. A entrada da sinagoga era In para o sul. Gedi, they will E pray em to the Gede, north. eles iriam orar voltados para o norte. From here E to the aqui, east. a gente ora voltado para o oriente, oeste. So this is a typical synagogue. Essa é uma sinagoga típica. They used to build it always on the top of the hill E eles sempre construíam no topo de colina. because this is the most important building in the village. Porque seria a edificação mais importante de toda uma cidade. So Então, we go on. vamos continuar. Here we have a typical village. Aqui é uma vila típica que vocês vão ver como que se vocês estivessem andando numa vila naquele tempo, no tempo do Senhor Jesus. Olha, agora vocês vão descer comigo aqui, vocês vão ver a torre de vigia. Aí você pode entender o que está escrito em Isaías capítulo 5, em Mateus capítulo 21, quando fala sobre a torre de vigia. Ele vai explicar, então não vou antecipar. Ele vai explicar sobre a importância da torre de vigia numa plantação. Sempre ela estaria numa vila, porque aqui ou você se morava no Mar da Galileia, naquela região, você seria pescador, e se tivesse aqui você seria agricultor. Então, no meio de uma plantação, a torre de vigia era muito importante e o Eli vai explicar. So in Isaiah chapter 5, Aí, está falando a mesma passagem que eu falei para vocês. Em Isaías capítulo 5, he explained to us how, as agricultural, ele explica como que na agricultura you plant você planta, vineyard. por exemplo, a plantação de uvas, né? As vinhas. Vineyard on the hills. of As Judah. vinhas eram plantadas aqui, ó, nas montanhas da Judéia. So the first thing you should do is to build the terrace. Então, a primeira coisa que você tinha que fazer era construir um terraço, plantação em terraço, Because you have to hold the ground. para você segurar a terra, senão com a chuva desabava tudo, né? Second thing, Segunda after coisa, you build the terrace, depois you que você plant. constrói o terraço, você planta. You plant what do you really want. Means E it você can planta o que você quer. be vine, it can be olives, it can Pode be ser fig oliveira, vinha, tree, whatever you like. tudo que você Wheat, quiser. barley, everything is possible to. Tudo é possível. And then E então, in every vineyard you have em toda the watchtower. plantação de vinhas, tinha que Now, the ter watchtower, uma torre de vigia. What is the meaning of that? O que é o significado de torre de vigia? First of all, for Primeiro, para vigiar mesmo. from what? Vigiar de quê? First of all, from thieves. De ladrões. Second, from, Segundo, of course, enemy comes. se o inimigo viesse. You don't deal with enemies, you just escape. Você não ia lutar contra o inimigo, você ia It's mainly fugir. for thieves. Mas isso era a proteção contra os ladrões. Then we have, E então, normally in those days, normalmente naquele tempo, אתם בונים. כן, בונים. By Saila. So, that's the important thing. então, First of all, primeiro ladrões.
for thieves. Second, Segundo, wild animals. animais They selvagens, can make a lot of damage. porque eles poderiam prejudicar muito a For example, plantação. nowadays, the Por worst exemplo, one no are the nosso pigs, tempo wild agora pigs. tem invasão de They porcos enter selvagens. Haifa, they enter to the Em city, Haifa, eles entram e fazem maior Oh, estrago na pigs, plantação. pigs. Porcos selvagens. Make a lot of damage. Fazem muitos danos nas So we have to plantações. protect ourselves. Então a gente tem que proteger a plantação. Third thing, from Terceira coisa, fire. do fogo. Because you watch, because if you see a little smoke, Quando você you vê have uma to run and to fumaça, stop it. então você já tem que providenciar e apagar ali naquele Otherwise, you fogo. can lose everything. Senão você vai perder a plantação We see toda. nowadays what happened when there is big fires. E a gente sabe quando Look at all hoje, these quando things. tem muitos It was incêndios burned grandes. Last year, O ano passado teve um grande incêndio aqui summertime, no verão e estragou muita by coisa. purpose, from the E, other side. e foi um incêndio criminoso. So that's how it is all the time. They're trying to burn and to burn. So O- you have to protect. então a gente tem que proteger de incêndio a sua But this plantação. building even was like a storage, Mas aqui também funcionava como armazém. because in the Israeli summer normally you get most of the fruit and the vegetables. E porque no verão tem colheita de frutos, de legumes. So it's very hot. Então é muito quente. In our days you put them to a cool refrigerator. Hoje a gente coloca em In refrigeradores. those days there's no refrigerator. Mas naquele tempo no não electricity, tinha nem eletricidade. storage. Então era aqui que Very armazenava. heavy ones. Very heavy. What? Walls. As paredes são bem grossas Everything inside. e põe tudo dentro e ali tá fresco. And then from here they will bring it to the market. E directly. daqui a colheita era levada para o comércio. So actually this was so important because Por isso que é tão importante a this torre is de the most vigia. sensitive time in the year. E por isso que When you collect everything and put in the store. é um tempo muito importante, o tempo da This colheita, is the né? time for the Então thieves. é o tempo de vir They don't want to ladrão. work. They want to take everything ready. O ladrão ele não quer trabalhar, ele quer pegar tudo That's pronto. why the guard are here. Por isso and que from aqui here, tem um they vigia. bring it to the market, which is down there. E também é muito importante você saber que Deus sempre compara os intercessores, os atalaias, com aqueles que ficam na torre de vigia. Tá entendendo? Aí você que é intercessor, quando você ora, você sobe de nível e você fica entre o céu e a terra. E você avisa as pessoas, por isso que está escrito em Isaías, guarda a que horas nós estamos da noite. É por isso mesmo. É porque o intercessor, ele entende o perigo, ele ouve, ele vê, ele percebe, ele entende e assim ele avisa as pessoas. É por isso que Deus sempre compara o atalaia, o vigia, aquele que fica na torre de vigia. E depois você lê também Isaías capítulo 5. One of the things that we find out in the village in the ancient time, Uma das coisas que a gente também encontra nas people vilas want do to tempo, have a lot of agricultural. as pessoas queriam ter muita agricultura, That's né? why they Porque will use the best terrace for agricultural. é, So you don't want to lose. você não places queria for to perder terreno, né? Você That's why precisava the de um roads máximo will be de very terreno narrow plantado. Então, inside the village. então é assim que eles deixavam caminhos estreitos entre os terraços para aproveitar o máximo possível de terra. Yes, donkey pass. E aqui só passava burrinhos, que aí, agora você vê como o caminho de Balaão é exatamente isso, né? Quando o Balaão passou com o burrinho e o burrinho apertou a perna de Balaão contra o muro, agora você entende o porquê, né? Porque eram essas estradas estreitinhas aqui entre as plantações. Olha aqui onde eles estão, como é estreitinho. O burro facilmente, assustado pelo anjo que estava na frente, ele apertou fácil a perna de Balaão aqui, né? Num murinho como esse, ó. Esse é o caminho, ó. Só passa um burrinho mesmo, tá vendo? Era assim mesmo. As plantações por terraço era assim mesmo, desse jeitinho. E aí você chega aqui, esse aqui é o lagar. Thrashing floor. Eira, desculpa, essa é a eira. What is thrashing floor? O que é eira? We have here down wheat. A gente tem, por exemplo, se tivesse a plantação aqui de We grow trigo, wheat all over. a gente planta trigo aqui em todo lugar. And in the ancient time they have two kind of. E no Antigo Barley. Testamento tinha a cevada e o trigo.
barley ready for Passover. A cevada é na época da Páscoa. Then, when it's ready, you cut it. Quando ela estava pronta para ser colhida, você You just colhia tie it. e você the place. pegava, formava feixes And then you bring it to the e threshing. trazia os feixes aqui para a eira. When it's full, Quando ready, tivesse cheio de you take this feixes, board. você pegava aquela tábua ali. Inside this board, there are very sharp stones. Aqui dentro dessa madeira tem Or iron. tem Stones or ferro iron. e pedra. And then you put it down, E você punha aqui embaixo, connected to a donkey. conectado, ligado a um Then the burrinho. donkey will go around several times. E cutting all o the burrinho ia ficar dando voltas, cortando então a cevada ou o trigo, malhando, né? wood. In the summer, always we have what we call west wind. No verão, a gente tem o vento leste, Afternoon, à tarde, every day, todo dia, some hours, 2, por 3 algumas horas, 2, And 3 then, horas. when this wind starts, Então, quando começa a ventar esse then you vento, start to throw it on the aí ground. você joga o trigo para cima What happens? e o que acontece? The seeds, As sementes, grain, fall down. o que é mais pesada, o grão, ele cai, The vai para o chaff chão. that you will go with the wind. Mas a palha, ela vai com o vento, ela vai embora. Then we'll have here a lot of green wheat. Aí você já faz a seleção entre o trigo e a palha, né? Dessa forma. Barley or wheat. Ou tanto faz, trigo ou cevada, o processo é o mesmo. So in that time, Naquele tempo, it's the most sensitive time. esse era o momento, era o período mais importante. How we know it? Como nós sabemos? Because when Boaz, Quando in Boaz, the book of Ruth, no livro de Ruth, when he have been in the harvest time, quando ele esteve no meio da plantação, where he Boaz, going to sleep? aonde que ele foi dormir? Not at home. Não foi em casa. Here. Ele dormiu Otherwise, na somebody ira. can thief everything. Porque senão, aqui estava cheio de trigo, senão vinha ladrão e roubava. Então o dono estava aqui. Esse era um tesouro, Here he going to live all the year. porque é dessa plantação que ele viveria o resto do ano. To sell Para vender, wheat ele venderia o for trigo bread. para pão. And part of it to sow next year. E parte ele reservava para semear para a plantação do ano seguinte. And it's written that Boaz had fields of wheat. Está escrito que Boaz tinha campos de In trigo. those days, the richest people eat bread of wheat. E naquele tempo, os ricos comiam pão do trigo The poor e o pobre of barley. de cevada. The wheat is ready for Pentecost. E o trigo era na época de Pentecoste. And the barley for Passover. E Months before. a cevada era para Páscoa, a colheita. Normally, the Normalmente, difference was a diferença... 1 to 3. Means you buy 3 bread of barley Você comprava 3 pães de cevada. in the same price of 1 Era bread of o preço de 3, com o preço de 3 pães de cevada, você comprava um. Era para você imaginar como era caro. Com o mesmo dinheiro, você comprava ou um pão de trigo, e com o mesmo dinheiro você comprava 3 de cevada. Para você ver como era caro. Era 3 vezes mais caro. And one of the things that we find out in the book of Revelation, Uma das coisas que a gente descobre no livro de Apocalipse 6, when he see the vision of the 4 horses, quando ele vê a visão dos 4 cavalos, then one of the horses, então um dos cavalos, what he say to him? o que diz? Hit the wheat. Malhe o trigo. What's going to happen? E o que You acontece? see the agriculture. Então tem a agricultura. So you pay for 1 cub. Cub it's about 1 liter. Então ele está falando que aí o anjo fala que um efa é essa quantidade que o Eli está mostrando. Means you take, if you want to sell it, E se você quiser vender essa efa, você enche
And that's what you sell. E essa era uma medida para vender Called trigo, né? cup in the biblical time. É igual um copo, uma medida. So he said 1 cup like that Um efa, uma will medida, cost 1 dinar. custa um denar. In those denário. days, dinar One day of work. É, is 1 day of work. um denário é um dia de trabalho. In our days, in E no Israel, nosso tempo, em Israel, 1 day work, um dia de trabalho, no mínimo, it's about more than 200 shekels. é mais de 200 shekels. Means 1 cup of wheat Isso significa que uma medida de trigo pequena 200 shekels. vai custar, por causa da fome, né? Então vai custar muito caro, 200 shekels. Means everything will be so expensive. Tudo vai estar muito caro por causa da fome em Apocalipse. Will come famine. E a gente está caminhando para isso, para a fome. Why they don't have money to buy? Por que as pessoas não vão ter dinheiro para... E as pessoas naquele tempo não vão ter dinheiro para comprar porque vai ser muito caro. By the angel of the Lord. E essa vai ser uma das pragas, né? Que é a fome. One thing that we see in the time of the Torah, Uma das coisas que a gente vê no tempo da Torá, o Senhor manda rich people que as pessoas take care ricas of the poor people. deveriam cuidar dos pobres. First of all, Primeiro, when you are in the field, quando você está no campo. so when you are in the field, Quando você está no campo, you cut the wheat, você corta o trigo tie it. e você amarra em feixe, né? So when you raise up, Quando você fall levanta, down. sempre cai um pouco. Leave it, says the Lord. E a lei de Deus é, não pega o que caiu, deixa ir para os pobres. Then you put them in order. Então você punha os feixes em You bring the ordem, donkey and you bring você it to the trazia donkey. os burrinhos para cá. What you forgot, leave for the poor. E aí ele falava, se você esquecesse alguma coisa, ele dizia, deixa para trás e deixa para os pobres o que você esqueceu. E a terceira coisa, When you have a field, quando você tinha um campo, normally what you have around, normalmente era como aqui, redondo como aqui, leave about border, about 1 meter from the terrace. era uma ordem de deixar 1 metro, Only from here. justamente, era deixar 1 metro de distância entre a parede de pedra e o início de onde você ia trabalhar. All around, here will be wheat. Então teria trigo ali naquele 1 metro. You leave it for Mas você deixa esses que nessa distância de 1 metro que fica aí na plantação, você não colhe. Deixa para o pobre, para ele colher. No canto do campo, quem colheria não é você que iria colher com a foice, mas seria o pobre que viria para colher esse canto. Now, this is good for Ou seja, a ordem era não colocar a foice no canto do campo. rule for whom? For Essa, the owner of the area. e, na verdade, essa regra beneficiava também o dono da plantação. Because they used to have a sickle to cut. Porque eles usavam foice. And the sickle made from E a foice era feita de metal, de very ferro. sensitive. E era muito sensível. Continually you hit Se it on você the wall, se você batesse aquele metal na parede, pronto, acabou tua foice. then Era muito you cara. cannot work. E você não poderia You trabalhar. have to go to Gaza. Você teria que ir até Gaza, até os They filisteus, fix it. para consertar. You lose a lot of money. E você perderia muito dinheiro e muito tempo. So it's good for the owner Então of era bom para o proprietário it. essa Say, lei leave the e border. era bom para o pobre, né? Will come there. Poor people, they will take Então it by os hand. pobres iriam pegar com a mão, colher com They a are mão. not allowed to bring sickle to the place. Os pobres não poderiam trazer foice. If they bring sickle, they are thieves. Se eles trouxessem foice é porque eles eram ladrões. So there is very strict rules. what Tinham you allow, regras de what you- convivência, né? But we see that this is the only place Esse era o único lugar that the Lord said to the rich people, que o Senhor disse aos "You ricos: must take care of você the poor deve people." cuidar dos pobres. You don't find it in any other Você não encontra em nenhum outro in lugar those days. naquele tempo. Only in Israel. Só em Israel que Deus ensinou como proteger o pobre. The Lord bring this commandment. O Senhor é que trouxe esse One of the mandamento. things that he's so angry about the rich people, E por isso they que Deus didn't keep se his commandments.
Por isso que Deus se ira com os ricos que não guardam o seu mandamento e prejudicam o pobre. So, we go on. A gente vai continuar. We see here now A gente area vê aqui of uma olive nova trees. área. Olive trees. Now, the olive trees, as we said, Aqui é de árvores, né? Oliveiras. Barley, Aqui vine, a gente viu videira, trigo aqui e agora oliveira. what we want to get from the olives? O que a gente Olive oil. tem da oliveira? O que produz a oliveira? A azeitona, que se torna o quê? O Even azeite. here, there was rose, fig tree, Então tinha árvores aqui, Vine. tinha Olives. videira, oliveira, The Lord said figueira. to the rich people. E o Senhor disse aos ricos: You only take where your hands come. você só pega, colhe o que a sua mão What is alcança. high? O que for alto, Leave for the poor. deixa para o pobre. They will climb, they will take. E o pobre vai subir e pegar Every place. em todo lugar. Give them. Dê They para don't have eles. money, give them. Se eles não têm dinheiro, dê. And then we come here, Então a gente chega aqui, and we come to the perto das oliveiras, vai ter o quê? Prensa de azeite. in the ancient time. Uma da maquinária mais importante do tempo antigo. That's what we call the oil press factory. Essa é uma fábrica, uma indústria de azeite. Another word for that is, another word, Em outra palavra, Gethsemane. é o Getsemane. What is Gethsemane? O que é Getsemane? It comes from two words. Vem de duas palavras. Gat, Gat, shmanim. Shimanim. What is gat? O que é Gat? Press. Prensa. But we have even press for oil. Porque aqui vai fazer a prensa do azeite. We have press for wine. Você tem prensa de azeite e prensa de vinho. So to divide them, E we say dividi-la gat, shmanim. é Gat Shimanim, Means press Prensa. for oil. de óleo. Shimanim, Later on, we óleo. will put these words together. Então, essas duas palavras juntas é Getsemane. Getsemane. Nobody understands what is the meaning. E ninguém entende, quando fala Getsemane, não Only entende o Hebrew significado. Só no hebraico que você entende o verdadeiro significado da palavra. So in this place, Neste lugar, actually what we do, we're producing the olive oil. nós produzimos o óleo. We have the press, Aqui é a prensa. very big stone, É uma pedra muito pesada, dolomite. de dolomita. You see white stone, dolomite. Aqui, essa pedra branca, dolomita. In the north, E Galilee, and na Sea of Galileia, Galilee, no Mar da Galileia, basaltic. é a basáltica. And Aqui, then, this is part of the rock. essa é parte da rocha. So then you start to cut. Ela é esculpida, tá vendo? Cut it Você corta for that. e aí você também, That's what quando we você call corta, the você crushing stone. você vai formar essa forma. Ó, você tá vendo? Quando você cortou redondo, né? Aí você ficou com aquela também que é a prensa. É a pedra que vai passar por cima das azeitonas e ela vai ficar o bagaço ali. Crushing stone or É rolling o stone. é a chamada de Rolling Stone, né? A pedra que gira So ou then we a pedra que esmaga. We lift it. We shape everything. Então, and enche- then we put the wood system. Então você acha uma pedra, você vai esculpir, tirar o formato daquela. We need to roll the stone. E aí você vai ter uma pedra que vai rolar por cima das azeitonas. So normally in October, Em outubro, normalmente, novembro, we bring all the olives who are ready. já trazemos o fruto que já está pronto aqui da oliveira, joga aqui. And then by rolling Então, by hand, Então, ou assim, uma pessoa vai Ou by rolar, donkey. ou um burro rolling around, vai rolar crushing all the olives. e assim vai esmagar as olivas. Mas não fique pensando que ela é muito pesada, essa pedra, mas não esquece que é óleo, aí vai escorregar, né? No oil here. Mas ainda depois que passou e esmagou, você ainda não tem o óleo, você tem o bagaço. Você separou o caroço do você ficou com bagaço, só saiu o caroço da oliva. And then we take these baskets, Então você pega as cestas feitas de tâmara, the baskets, de
de fibra de tâmara. Okay. Aqui, This kind of baskets. esse tipo de cesto. Then we fill it with the crushing olives. Você enche aqui tem vários cestos, um em cima do outro. Você enche um cesto Many like com muito bagaço de oliva And we come to the second machine. e vem para a segunda máquina, que é essa. What we have here? O que a gente tem 6 aqui? meter long 6 wood. metros de madeira. From which kind of tree? Que tipo de madeira? Que árvore? Cyprus. De cipreste? Yes. Cyprus. Yes. Mainly from that. They're very A maior parte é de high. cipreste porque ele é alto. We cut. Corta. And then we connect in the front 3 different rolling stones. E aí você conecta com 3 pedras pesadíssimas. We build a system. Aí constrói esse And then sistema we take aqui. rocks. Aí traz rocha, pedra. Every rock like that is really heavy. Cada pedra dessa é Around realmente muito 300 pesada. kilo and more. 300 quilos ou mais. And then we make holes. Então faz um furo aqui. Put the rope inside. Põe a corda dentro. Put another wood here. Põe outra madeira aqui para segurar. And then here the E hose aqui- to lift it up. Aí aqui vai subir e descer essa máquina. It's very similar what we do when we have puncture in the car. Isso é muito similar quando você tem um pneu furado We no have carro. the jack. Yes? Você tem um macaco. So this like jack. Isso é que nem um macaco. O sistema de funcionamento é o 1, mesmo. 2, 3. Então sobe. Before we start to lift them up. Antes de começar o processo de subir, você coloca todos os cestos um em cima do outro aqui, né? Why here? Porque aqui, They know the physical law, porque eles conheciam a lei da física, the momentum law. a lei do momentum. How much? Ponto de equilíbrio. The É, momentum, let's say that how much the press, you want the best point of press, o ponto melhor you put it double de down. tração, né? Tração, né? Not here, you Pressão. double it. This is the best. Aqui double a point. pressão não é a melhor aqui, o maior ponto de pressão vai ser o dobro ali, vai ter aqui também, mas o dobro é ali. This is 2 meters, Aqui tem 2 This is metros até 4. aqui e aqui 4 metros. and then Então, here, for example, we have about 1 ton because 3 aqui ton tem, and por more, exemplo, 1 300 tonelada, kilos, mais ou we come to menos. 1 ton press. mais ou menos 1 tonelada de double it pressão. to Aqui 2 você tons. dobra a pressão. And then we lift it up. E aí é levantado. What happened? E o que acontece quando All levanta? the oil start to go down. Todo o óleo esmagado Takes aqui time. por essa pressão Goes all the way começa down to a the pit. começa a escorrer por esse canalzinho aqui, né? Canaleta, indo To the aqui pit. para esse tipo um pocinho. When E it's come tem to um the vaso pit, lá dentro, tem As we vaso. said, what's going inside, it's not only oil, Mas o que sai dessa prensa não vai ser, o resultado não vai ser só óleo, né? Vai sair óleo e água. it's a mixed with É uma mistura water de which óleo. inside the fruit. É uma mistura do que estava dentro do fruto de óleo e de água. But what is more light? Mas o que é mais leve? Oil. O óleo. So the oil will be up. Então o óleo vai So estar em we take cima. it and we put it in a jar. Então eles pegavam o óleo e colocavam numa jarra. And that's what we call the virgin oil. Isso é o óleo virgem, esse primeiro óleo que se pega. And this is made by cold press, we call it. Cold press. Isso é o resultado de uma prensa Cold. fria, Why a cold? frio, fria. Why cold? Because Por que we frio? don't use machine like our days. Porque a gente aqui não é usado máquinas como a gente usa hoje Today they industrializada. use machine with electricity, so Hoje it's se running usa around. com máquinas industrializadas, So they say, elétricas. until 40 Centrífuga, né? degrees, Com- 40 heat, 40 degree, it's cold press. Então, If it's higher, it's not cold press. então, se é até 40 graus, The é quality becomes- chamado de prensa fria. Acima é de prensa, quando começa a centrifugar, uma prensa quente, né? Prensa quente. Now, you know that the quality of the oil depends on many things.
Ó, a qualidade do óleo depende de muitas coisas. First of all, the tree, Primeira, da the árvore, roots. das raízes. Second, Segunda, when comes the season, quando vem a estação, how much fast quanto you mais take the fruit rápido out, você colher o go to fruto, the press, levar and make the até aquela press, primeira prensa e trazer até essa segunda, this will be the best. aí vai ser o melhor azeite. If you wait some days, Se você esperar Or one alguns day, dias yes. ou some days less. alguns dias já vai cair a qualidade do azeite. In our days, they measure Nosso it in ti- percent. Hoje é medido em porcentagem. 0 till 0.4, 0,4 the best. é o melhor azeite. 0.4 to 0.6, very good. Ainda até o 0,6 é ainda muito bom. 0.6 to 0.8, good. 0,6 a 0,8 é bom. But the best is 0 till 0.4. Mas o melhor é de 0,04. 0.4. Até 0,4 é o melhor que tem. This is so important. É tão importante. That's why when you Por isso que, just go to the tree, try on the same day to get the oil. então, quando você Sometimes colhe one da hour. árvore, já no mesmo dia After você tem que 1 fazer esse hour, you get processo. the oil. E aí você já vai ter o melhor azeite. And this oil, E esse óleo, virgin oil, óleo virgem, for at least 1.5 years. dura 1 ano e meio, mais ou menos. Salads, whatever. Aí você people põe like. na salada e tudo. Yes, but in the ancient time, Mas no tempo antigo, what was the importance of this? qual era a importância disso? Light, A luz. light. A luz. In our days, they use Nosso coal, dia, gas, other A things. gente tem gás, a gente tem a querosene, tem tanta coisa. What was specific with olive oil? Mas o que é específico para a Because we have oliveira, para o other óleo de oils, óleo? different others, plants. Even you can get oil. Tem outras plantas também que tem óleo. The best thing about Mas, olive oil was mas it is da the oliveira lean, é limpo, é clean limpo. energy. É uma energia Almost limpa. no smoke at all. Não tem fumaça. And that's what people want. E é isso que as pessoas queriam. So that's what they used to do. E é isso que eles faziam. That's why they bought the olive oil. Por isso que they bold. People buy the olive oil. Assim, por isso que eles compravam o óleo de oliveira. This is the electricity of the ancient Era world. a eletricidade do tempo antigo. For almost 6,000 years. Por Fi- quase 5,000 6 mil years. anos. Unbelievable. É incrível. And people were ready to pay a lot for that. Eles estavam prontos a pagar muito por isso. And that's why the Lord used this Por isso que o Senhor usou, olive and all these things toda- to talk about spiritual things. sempre que ele usava para falar do Espírito Santo, ele usava a imagem do óleo de oliveira pela preciosidade, porque o Espírito Santo é precioso, We have been in valioso. nearby Elat. In Nós Tiv. estivemos em perto de Eilat, em Tímina. We saw the menorah. Você viu a menorá. How you light it? Como que você ia acender? Olive oil. Com óleo de Only oliveira. by olive oil. Só óleo de Then you oliveira. have light. Aí sim teria luz. Every house needs light. Toda casa precisava de What luz. the Lord says, E o que o Senhor you diz? don't put the menorah under the table. Você não coloca a menorá embaixo do The alqueire. highest place to have Você how much põe light. no lugar mais alto para iluminar o máximo possível. So the Lord explained that what they expect in heaven, E é isso que o céu espera, o Pai e o Filho. that we, Que nós, believers, cristãos, will be the light of the world. que nós sejamos a luz do mundo, nós os That's que what they cremos. expect from us. É isso que ele espera de Light nós. in this world. Luz neste mundo. He is the light, the Lord. Ele é a luz. How we can be light? E como nós podemos ser Only luz? if we keep the commandments of the Só Lord. se a gente guardar os mandamentos dele, fizer a sua vontade. Aí sim a gente pode ser That's luz. the only way. É a única forma. And that's what they expect from us. E é isso que ele espera da gente. Then, Então, one of the most important uma das things coisas happening mais importantes specifically que in Israel acontece em Israel was the anointing. é a unção. When you anoint a king, Quando você unge um take rei, olive oil, você you put pega on o his óleo head. de oliveira na sua cabeça. Why? Por quê? What is something? It was something that was related Porque é algo que estava relacionado to the Holy Spirit. com o Espírito Santo, o óleo. Levites. Quando os You levitas, are part of Levi's tribe. e You grow se up, você fazia parte dos levitas e quando so você they crescia, had special meetings
Eles tinham reuniões especiais anointing one each other, e se ungiam uns aos outros started to prophesy. e começavam a profetizar. How? Porque They got como? the Porque gift eles of the Holy recebiam o Espírito Santo. So this is the will of the Lord. Essa é a vontade do Senhor. High priest have to be anointed. O sumo sacerdote tinha que ser ungido. Priests have to Os be anointed. sacerdotes também tinham que ser Kings ungidos. have to be Os anointed. reis também tinham que ser And ungidos. what we read about Saul, E o que nós lemos sobre Saul? he was anointed, Ele era ungido, foi he ungido got the gift of e ele recebeu o Espírito Santo. the same with David. E é o mesmo com Davi. Samuel went to Bethlehem. Alguns foram até Belém, Samuel, David. para ungir And Davi. it's written, E está escrito, after he anointed him, depois que ele ungiu the Davi, Spirit of God came o Espírito in. de Davi, o Espírito de Deus veio sobre Davi. What happened with Saul? E o que aconteceu com It was Saul? taken after. Ele It was taken from him Retirado. foi retirado. because he didn't keep the rules of the law. O Espírito Santo foi retirado de Saul porque ele não guardou os mandamentos do Senhor. David, Davi, after he sinned with Bathsheba, depois que ele esteve com in Batseba, Psalm 51, em, Psalm no 51, Salmo 51, he prayed to the Lord ele orou ao Senhor to wash his sin. para que o perdoasse e o lavasse seus pecados. E ele realmente se arrependeu. E o que ele pediu para o Senhor? What is the most important? O mais importante, ele pediu: Don't take from me não retire de mim your Holy Spirit. o seu Espírito. David understood Davi entendeu that the most important thing in que o life mais importante na vida is the Holy Spirit. é o Espírito Santo. If this will be taken, Se fosse retirado, he knows what happened to Saul. ele sabia o que tinha acontecido com Saul. Ele viu com seus olhos. He don't want to come to this place. E ele não queria chegar a ficar igual a Saul. In the New Testament, No Novo the Testamento, Lord explained to us o Senhor that explica: the value of the Holy Spirit o valor do Espírito is so Santo expensive. é tão caro, tão precioso, tão precioso. Nobody can pay for that. Ninguém pode All comprar the treasure of the world. todo You o cannot get tesouro one do mundo. Você não pode ter uma gota do Espírito Santo comprando. because Por quê? the Son of God, Porque o Filho de in Deus, his atonement on the cross, no seu sacrifício na cruz, he is the only one who can send ele é o único que pode nos dar the Holy Spirit. o Espírito Santo. He had to pay such a price. E ele pagou um preço tão And alto. that's why E é por isso. he sent it to us free. Por isso que ele nos deu liberdade, ele nos libertou. Free. Nos libertou. But we have so much responsibility. Mas nós temos muita responsabilidade. Imagine that you get a ring Imagine que você tem um anel cost $10 million. que custe 10 milhões de dólares. What will happen to such a O que vai acontecer com uma mulher que tem um anel desse? All the time they see if it's Todo o against tempo the law. ela vai ficar checando se They ele know está that the em most ordem. value thing in life is the ring. Porque ela sabe do valor do anel. So all the time their mind will be, hey, where is Todo o Where tempo a is mente Where dela is vai estar pensando: "Oh, deixa eu ver o anel, está aqui, está tudo bem?" And the Holy Spirit. E o Espírito Santo Much more. é muito mais do que isso. And that's what people sometimes don't understand. É isso que as pessoas não entendem. The Lord gift in His grace. Ele nos deu isso como presente na sua graça. Through the Holy Spirit, He speaks to us. E através do Espírito Santo ele fala He conosco. doesn't send the Holy Spirit to us Ele não enviou for to talk tongues. só para a gente falar em línguas. Ele não enviou o Espírito Santo só para isso. O que é importante? Change our character. É para mudar o nosso caráter. Change our character. Mudar o nosso That's caráter. the most important. Isso é o mais importante. To purify us. Para nos purificar. Every day, Para todos os dias. you have to work on that. Você tem que trabalhar. O Espírito Santo mostra onde você tem que trabalhar para você ficar mais e mais santo. The Lord used this word of test. Ele usa essa palavra para testar. How you test? You Como você purify testa? by fire. O ouro, como é que você purifica? Pelo fogo. So there is a connection É uma conexão between the entre Holy Spirit o Espírito Santo and the fire. e o fogo. There is connection. É uma conexão. And the only way to make us more É a pure única forma de você ficar mais puro. is by É fire, pelo fogo. suffering. Sofrimento. We have to suffer. Nós temos que We sofrer. have to pay price. Nós temos que pagar um We preço. must.
Nós That's devemos. the only way to be more Esse- and more pure. Essa é a única forma de sermos cada dia mais puros. It's so important. É tão importante. Unfortunately, almost nobody Infelizmente, talks about ninguém fala sobre isso. it. John the Baptist said, João Batista He disse: will baptize you. Ele vai God, batizar Son of você, God, não eu, mas o Filho de Deus, no Espírito and in the fire. e no fogo. You get the Spirit, Você recebe o Espírito, talk to you. ele fala com Now you você, have to go to the e agora você tem que andar pelos testes que ele vai te to dar, be clean, to be more para te pure. purificar, para te santificar. Don't escape from that. Não tem como The escapar. opposite. O oposto Love it. é amor, isso. Ele te ama. Because that's the only way to be more pure, more ready. Porque é só dessa forma que você consegue ficar pronto e puro. So that's what the Lord said to us as individuals. Por isso que ele fala com a gente como indivíduo. But in the Torah, in the prophets, E na Torá, nos the profetas, Lord talks to our nation, Israel. o Senhor falou com a nossa nação Israel. That's exactly what's going to happen to the remnant of Israel, E é o mesmo que vai acontecer com o remanescente em Israel. as we see in Zechariah 13. Quando ele diz em Zacarias 13, What we see there, o que ele diz? they will be purifying the gold, silver by fire. Que ele vai estar purificando o ouro e a prata pelo fogo. And only in the end of the process, E só no final do processo, I will be their God, ou eu vou ser como ouro, and they will be my people. e eu vou ser o Deus e eles vão ser o meu povo. That's the 144,000. E isso aqui fala dos... Aí ele fala dos 144 mil. In chapter 7. No capítulo 7 de Apocalipse. Remnant of Israel. O remanescente de Israel. Wife, children, we can maybe Aí com mulheres e crianças chega a 2 milhões de pessoas. very small. Não é muito. But they are really, Mas eles vão ser... loving the Father. Eles vão amar Deus mesmo, o Filho de Deus. And what kind of future is going to come to this land? E qual é o futuro que vai ter a essa terra, o remanescente? So they will be after them, gathered Eles vão ser reunidos to whom? To the first fruit, e vão ser chamados como primícias. to the saints, to the sons of A God. primícia dos filhos de Deus, os santos, os filhos de The Deus, same thing will happen os all over santos. the world e no mundo todo. when the Lord rules here. Quando o Senhor vier reinar aqui, Every nation will Toda have nação. their own remnant. em cada nação haverá um remanescente. All of them will be part of that. E aí todas as nações terão um remanescente que se chamarão filhos de Deus, Because of the oil. por causa do óleo. So when we talk about Matthew 25, Quando a gente fala de Mateus so 24, important, tão the importante, 10 virgins, os 10, 10 virgins. as 10 virgens, então The Mateus Lord 25. explained to us the value of A gente, the oil. nessa parábola, o Senhor explica o valor do óleo. And he say very clear, E ele diz muito claramente, I'm going to come as a thief. eu virei como um ladrão. Now, I'm going to come as a thief. Agora, eu virei, para a última geração, eu virei como um ladrão. Every second. Pode acontecer a qualquer momento. Every second. A qualquer momento. Only the Lord knows. Só o Senhor sabe. What he say to us? E o que ele diz a gente? There is no time to buy oil. Não vai dar, quando ele chegar, não vai dar tempo de você comprar óleo. Tarde demais, The door will be closed. porque a porta vai estar fechada. Now, produce oil. Mas agora é hora de comprar o But óleo. Né? still there is time. Então compre enquanto há tempo. Oil, 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 oil. Ou seja, unção, intimidade, óleo. Esse é o mais importante. So, all this connected to the word of Christ. Então, tudo isso aqui está conectado com as palavras de And that's what Jesus. he expects from us. E é isso, tudo que ele espera That's da how they gente. look at us from É assim que o céu olha para a gente. And these are so important times. Esse é um tempo tão importante. Every day, Todos os we dias. are more close to that. Nós estamos cada dia mais perto desse dia. And this day will come. E vai acontecer. Remember Noah, says the Lord. Lembre Noé, diz o Senhor. Lembra Ló. Remember Lot. Lembre de Ló. What he say to us? O que ele diz pra gente? It will be shouting. Vai ser como um grito, um toque de trombeta. Se prepare. And then what he say? E o que ele Fall diz? down, Se bow to the Lord.
se dobre, se prostre diante do Senhor. It will come very, very soon. Porque ele virá muito em breve. And that's what is the will of the Lord. Essa é a vontade do That Senhor. our mind will be in that Que a nossa mente esteja nesses fatos. every day to ask ourselves, Todos os dias a gente tem que falar conosco mesmo. Você tem que perguntar para você mesmo: eu estou pronto? Lord, give me more of your Holy Spirit. Então, Senhor, e você tem que pedir: Senhor, me dá mais do teu Santo More of Espírito. the fire Me dá mais do teu fogo. Eu estou pronto. to clean ourselves. Eu estou pronto, eu estou preparado para me purificar. Our responsibility. Essa é a tua responsabilidade. When he talks about the saints, Quando ele fala sobre os santos, about sons of God, sobre os filhos de Deus, o que ele diz? they washed their Eles lavaram garments as suas roupas in the blood of Christ. no sangue de Cristo. Washed. Lavaram. We should be washed in Nós- the blood of Christ. Nós devemos ser lavados pelo sangue de Jesus. Only through fire. Só através do fogo que isso It's acontece. the only way to purify. É a única forma de purificar. And that's why it's so important. E é por isso que é importante. So just to pray that the Lord will give us more and more wisdom, Vamos orar para que Deus nos dê cada vez mais sabedoria e para ter poder. not to look back, Não olhe para trás. not to be foolish, Não fique pensando em besteira. Não seja bobo. Não seja tolo. not like wife of Lot. Não seja como a mulher de Ló. The Lord say to us, E o Senhor diz a nós: remember wife of Lot. lembre-se da mulher de Ló. She lost everything. Ela perdeu tudo. Don't be foolish. Não seja tolo. Esteja pronto. That's the advice of the Lord. Este é o conselho do Senhor para nós. É o seu mandamento. Humble ourselves. Se humilhe sempre. To take our cross Pegue a sua cruz. and daily E diariamente His commandments, guarde seus mandamentos. which are written in the Bible, Tudo que está escrito na palavra, to read them leia, estude, guarde and to do His will. e faça a sua vontade. That's what He expects from us. É isso que ele espera da gente. That's what the Father and Son expect. É isso que o Pai e o Filho esperam de So nós. as the Lord says in the end, E como o Senhor diz no final: be good servant. seja um bom servo. That's what He wants. É isso que ele quer. That we will be good, not Que você bad seja um bom, servants. não o servo mau, mas um bom servo. And so much reward will E haverá muita recompensa. if we will keep it walking Se in the way se guardarmos os mandamentos, passarmos pela porta estreita daily, walking diariamente. in the road. And even we fail, get up. Mas mesmo que você caia, levante e continue. Never not to leave the narrow road, Mas nunca desista da porta estreita. Nunca. to the wide road. Nunca troque a estreita pela larga. Keep going. Continue You fail, caminhando. raise up. Caiu, levante. Go on. Peça perdão e vá e continue. We are only human beings. Nós somos humanos, Poor people. pessoas miseráveis Every second the grace of the Lord. e que precisamos desesperadamente da graça de Deus. And He loves to give it to us. E Ele ama nos He dar. loves to give it to us. Ele quer dar a There's graça. nothing in the world Não há nada no mundo that really please the Father and Son que agrade mais ao Pai e ao Filho, but good servants. que não tem nada que agrade mais do que um servo bom. Good servants. Um servo bom. That's the most important for heaven. Isso é o que é mais importante para o This céu. is our test. Esse é o nosso teste. Let's go on. Vamos continuar. Now we go to the wine press. Agora vamos até a prensa de azeite. Wine press, A prensa de as we azeite. see, it's over there. De uvas, né? De azeite, desculpa, de uva. The wine in those days O vinho naquele was very tempo important. era muito importante. But Mas in the temple, no templo, they should use a lot of wine, eles deveriam usar muito vinho, but not for drinking. mas não para beber. Why? Porque, Because remember, lembre, temple is sacrifices. It's a lot of havia blood, muito a lot of other sacrifício, sangue no templo. things. So Então, they need the wine. eles precisavam de vinho. Wine, O vinho, it's in one hand, por um lado, it's one of the fruit é um dos frutos that the Lord leave for us
100% of responsibility. que ele nos dá 100% de responsabilidade sobre It can ele. be for our good O vinho ele pode Or ser para o bem or for our curse. ou para a maldição. What change it? O que muda isso? The amount. É a quantidade. The same like money. É a mesma coisa com dinheiro. The amount. É a quantidade que vai If you dizer drink se é too much, bênção ou maldição. We know what happens. Se você bebe muito, você sabe o que vai You can be acontecer. slave to that. Você vai ser escravo. The same with money. A mesma coisa com dinheiro. Too much? you Muito can be demais, slave to that. você vai ficar escravo dele. So the Lord give us wisdom to O Senhor nos dá sabedoria para saber o limite, to know the limit. para conhecer o limite. So how they've done it? Como que eles faziam aqui? In the time, summertime, No verão, we have 6 rooms like that. a gente tinha 5 lugares assim, ó, iguais Down esses there is a aqui. hole. Aqui embaixo, ó, tem They um block buraco. Ó, They block it. eles fechavam. And then they take all the fruit, Então eles pegavam todos os frutos, throw inside jogavam aqui to dentro, the level of the window. até o nível. Deixa eu afastar para você ver. Até o nível da janela. Then Então, children goes inside, crianças entravam ali dentro, just without shoes, of course, sem sapato, and they start to step on that. e eles começavam a pisar, Yes? esmagar a This uva. is the best day for the children. Esse era o melhor dia para as crianças lá And dentro. they shouting and dancing. E eles It's dançavam, ridiculous. gritavam, Around, cantavam. etc. And then, Então, after they finish, depois que eles they acabavam, leave it for about 10 days to 2 weeks. deixava aqui por 10 dias. What happened? E o que acontecia? Start the process of the Começava ice o processo da fermentação. Now, this is a process. Esse é um natural processo process, natural maximum 12%. no máximo de 20% de álcool. Not 30, not 40, Não not 30, 50, não not 40, Only 12. só 20%. And then Então, you can really smell it. você podia sentir o I'm the cheiro. one who understand about wine. Vinha uma pessoa que entendia de vinho Taste it and aqui, say, this is ready. testava e dizia, não, tá pronto. Then they open down Então eles abriam esse buraco aqui and embaixo, let all the juice that here eles deixavam vir todo o suco por aqui, ó, to the pit. até aqui. Ó, continua o buraco aqui, ó, tá vendo? But E vinha still para there cá. is more grapes there. Mas se tivesse ainda mais We want to uvas, get the maximum. So we take them and we bring them here. e aí se sobrasse eles ainda traziam aqui. And by pressing, E the a rest pre- of it will go down. E aí aqui era pressionava, não é? Yes. Prensava. Goes down. Prensava aqui o resto e também continuava a descer aqui por esse buraco, Here indo they will até stay lá. about 3 months. E aqui, nesse lugar aqui, ficava por 3 meses. How? Como? After it's inside, Depois que tivesse o líquido you aqui, take jars, pegava jarras, you fill them with immediately with the juice, means enchia that came com o out from suco here, da uva aqui and you put them here. e punha ali, ó. After 3 months, Depois de 3 meses, it's armazenava ready. ali. But Depois de 3 meses estava what can pronto. happen? O que podia That it acontecer? can be explode. Podia explodir. So you make a hole up Então eles faziam in the buracos jar, na jarra. so everything will Pra go respirar. out and will not break it. E assim, na fermentação que continuava, não ia quebrar o vaso. After 3 months, how we call it? Depois de 3 meses, eles vinham e pegavam. Beaujolais. Como é que eles chamavam? Beaujolais is always the first wine champanhe, of the né? year. What is it? Beaujolais, champanhe. Não, Beaujolais. Beaujolais. So Beaujolais. when in the world there are the festival of the Beaujolais, which month? E em que mês, então, era o festival de Beaujolais? January. Janeiro. January all over Europe. Em toda a Europa. January is the festival of the Beaujolais. Janeiro The é o first mês wine do of da festa de Beaujolais. And then you can leave it for Então, long deixava time. aqui. Depends on you. Ten, You can leave it years. o tempo que ia deixar, os anos que ia deixar aqui, depende de você. That's the process. How Esse to é o produce it. processo para produzir vinho. So as we said, E como dissemos, the Lord, o Senhor, when he met his disciples, quando ele encontrou com os discípulos, they have been part of the Lord's Supper. eles se reuniram na última ceia. What they drink? O que eles beberam? Wine, Vinho, little wine.
um pouquinho só. And what the Lord said about the wine, E o que o Senhor disse sobre o vinho? symbol of my blood. Esse é o símbolo do meu vinho, é a sombra do meu sangue. It's a symbol of my blood. É a sombra do meu sangue. So in this world, Então, neste mundo, the most holy things we can do o que é de mais santo que nós devemos fazer part in the Lord's Supper. é fazer parte. O momento mais santo é o momento em que você participa da ceia do Senhor. So the wine Porque o vinho in the Lord's Supper na ceia do Senhor é tão importante for the grace of the Lord. para a graça do Senhor, para a glória do Senhor, em memória do seu His sangue, atonement to us. do seu sacrifício por nós. The blood for the New Testament. O sangue da nova aliança. So this can be fruit for the most holy thing we can do in this world. Esse é o fruto que fala do que há de mais santo nesse mundo, But the que é o same sangue de fruit Jesus. O can mesmo, be used to the most horrible thing. mas o mesmo fruto pode ser usado para coisas mais terríveis. That's what happened when the idol worship ceremonies. Por isso, isso é o que acontece nas cerimônias para ídolos. What they used to do? O que eles costumam fazer? Drink a lot of wine, Beber muito to be vinho drunk. para ficar And then bêbado. they will do the worst thing we can even E aí eles vão imagine. fazer as piores coisas que você pode imaginar. So the same fruit, O mesmo fruto, we decide nós decidimos. our responsibility. É a nossa Or for the responsabilidade. glory of the Lord, Ou para a glória de Deus, or for Satan. ou para Satanás. We decide. Nós decidimos. That's the responsibility the Lord explained to us. Essa é a responsabilidade que nós temos e que o Senhor nos explica. Escape from that. Ninguém pode escapar disso. This is our responsibility. Essa é a nossa Where responsabilidade. to put the limits. Onde colocar o limite. Or to be blessed, Ou para ser bênção, or to be cursed. ou para maldição. And that's why we need the Holy Spirit. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo. All the time. O tempo To todo. know the limits. Para saber o limite. The Lord speak. O Senhor He fala. speak. Enough, it's enough. Quando Ele fala basta, é basta. So that's why É por isso, in the feast of Jewish that the Lord gave, nas festas que o Senhor nos deu, a Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos, till today, Jewish people até hoje os judeus usam the wine o in vinho celebrations. para celebrar. Friday evening, before Segunda, Shabbat, sexta, quando inicia o Shabat na sexta, and they blessing the Lord então eles through this wine. falam a bênção do Senhor sobre o vinho. What the Lord promised, O que o Senhor nos prometeu, what He said to His disciples, o que Ele disse aos seus discípulos, next time na próxima vez, I'm going to drink with you eu vou beber com vocês in my kingdom. no meu reino, In my kingdom. no meu reino. And we don't have to worry if there are grapes or not. Aí você não tem que se preocupar mais com com as uvas. Will happen. É o Senhor é que vai estar It's the conosco. will of the Lord. Essa é a All vontade of do us Senhor. will be part of that Nós vamos fazer parte disso, in this special event. nesse evento especial que é as bodas do Cordeiro. To be together with you. Para estar, e você tem que ansiar para estar junto com Ele. Amém? Aula longa, hein, gente? Aprenderam muito. Última visão aqui das montanhas. Para você, diretamente do Yad Hashmoná. E até mais tarde, quando eu for para Belém. Estamos indo para Belém, saindo daqui, tá bom? Em Belém a gente vai mostrar a manjedoura e o campo dos pastores. Okay, ready? Ready?